Uma outra notícia relacionada às eleições, inclusive uma movimentação nos bastidores. De olho no pleito de 2026, o PL analisa uma possível mudança de domicílio eleitoral do deputado Nicolas Ferreira. Ele foi eleito por Minas e a ideia é trazê-lo para São Paulo. De acordo com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, o parlamentar poderia bater a marca de 2 milhões de votos. Com forte presença nas redes sociais, Nicolas é o deputado federal pelo estado de Minas, que recebeu 1.400.000 votos em 2022. Essa mudança poderia criar um novo puxador de votos para o partido no maior colégio eleitoral do país. Chamar o Mota para trazer suas impressões a respeito desse cálculo que o PL vem fazendo acerca da possibilidade de trocar o domicílio eleitoral de Nicolas Ferreira, mas parece que ele não está gostando muito dessa ideia. Inclusive, chegou a responder para jornalistas sobre essa possibilidade e disse que pretende defender as cores do seu estado, Minas Gerais. Mota. Eu acho uma ideia interessante. Tem muita coisa aí a ser considerada. O deputado Nicolas tem razão em ser prudente. Eu acho que isso é uma decisão que tem que ser tomada com prudência. Mas eu não vejo nada demais. Aliás, eu não vejo nenhum sentido nessa história de domicílio eleitoral. Eu acho isso uma bobagem, um requisito burocrático, só serve para complicar mais ainda a vida de um candidato. Eu acho que a gente tem que deixar o eleitor resolver se confia ou não no político. Se confia, qual é o problema? Essas regras, como a regra do domicílio eleitoral, isso muda o sabor do vento. Essas regras já foram bastante diferentes. Por exemplo, um caso que eu me lembro, na votação da Assembleia Nacional Constituinte de 1946, Getúlio Vargas foi eleito senador por 2 estados, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas como é que pode isso? Pode, as regras na época permitiam isso. Por que as regras mudaram? Porque alguém resolveu mudar as regras. O nosso sistema eleitoral tem regra demais, extremamente burocrático. A única regra deveria ser: deixa o eleitor decidir. Pois é, inclusive o deputado Nicolas se manifestou a um jornalista que o questionou sobre isso, ao portal Metrópolis. Ele disse: agradeço o carinho do povo paulista, mas reafirmo com clareza meu coração, minha missão e meu compromisso permanecem firmes com Minas Gerais. Mas é do jogo, né, Acácio? Esse tipo de cálculo feito por um partido, quando identifica que um parlamentar tem potencial de abocanhar uma quantidade maior de votos em um outro estado, isso não está descartado, né? Não é uma traição a determinado estado. Me lembro da situação que envolveu Sérgio Moro, né? Que no final das contas não conseguiu mudar o seu colégio eleitoral para São Paulo e disputou o Senado pelo Paraná, venceu. Mas eu digo, isso faz parte do jogo e não tem muito a ver com as cores do time que defendem. Enfim, mas eu entendo também o carinho e a manifestação dele para o povo, o eleitor de Minas Gerais. Peniato, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura mais profunda disso, de 2 aspectos que influenciam muito o cenário eleitoral. Primeiro, Nicolas se coloca nesse momento como pré-candidato ao governo de Minas. E essa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro, salvo engano, essa semana, deu uma entrevista dizendo que não era exatamente isso. Então, muito provavelmente, há outros planos por parte da direita em relação à eleição majoritária de Minas Gerais, apesar da vontade do Nicolas. Em segundo lugar, e é muito provável, Eduardo Bolsonaro for candidato ao Senado em São Paulo ou até a presidência da República no lugar do seu pai, a direita não teria um puxador de votos do seu tamanho no maior colégio eleitoral do Brasil. Aí Nicolas Ferreira viria a suprir essa lacuna. Então, acho que são esses os elementos que se tem em consideração. Não é só a quantidade de votos que ele teria em São Paulo, mas passa muito por escolhas eleitorais em Minas Gerais e a disposição dele, Nicolas, em ceder a essas escolhas. É interessante essa análise. Pensou como um líder, como um cacique, hein, Acácio? Parece que você está dirigindo um partido, um
Um cálculo interessante esse. E aí muitos, a partir dessa reflexão da Cássio, podem se perguntar, bom, qual seria a intenção de Valdemar? Somente que Nicolas fosse o puxador e Nicolas, ao dar esse tipo de resposta, né, Beraldo? Será que já está usando a imprensa para responder a Valdemar? Olha, apesar de você pensar que eu seria o puxador em 26, o puxador para a Câmara, talvez eu queira disputar, qual é o Palácio de Minas? O Beraldo se lembra, eu não me lembro. Liberdade. O Palácio da Liberdade. Palácio da Liberdade. Será que talvez ele tenha essa intenção, ele mire o Palácio da Liberdade em 26? A ver, né, Beraldo? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa considerar que Valdemar da Costa Neto é um craque na montagem de chapas. A sua última eleição como deputado federal aconteceu justamente porque ele lançou Tiririca como uma grande novidade da política, e Tiririca, por 2 eleições, teve uma votação bastante expressiva que permitiu que Valdemar fosse eleito ou reeleito naquela oportunidade. Já vinha ali com desgaste do mensalão, enfim, mas conseguiu garantir a sua reeleição. Depois disso, se dedicou integralmente à condução do Partido da República na época e agora Partido Liberal, que é o seu nome original. Para Valdemar da Costa Neto, que é um cacique partidário clássico, o que importa para ele é número de deputados, mas também deputados que sejam da sua confiança, que toquem o seu apito, que fiquem debaixo da sua asa, porque é importante que ele possa conduzir a bancada para, uma vez que ele negocie determinada posição, cada vez que ele tem um entendimento ali com o governo que está no Poder Executivo, que ele possa ter na bancada o respaldo de votar conforme a sua orientação. Se Nicolas sai de Minas, que é o seu berço político, e vai para São Paulo, ele obviamente chega em São Paulo já numa posição de fragilidade política, não de voto. É claro que ele teria muito voto, até porque não se trata apenas de Eduardo Bolsonaro. Nós precisamos lembrar que em 2022, se somarmos a votação de Carla Zambelli, que ao que tudo indica não terá condição de ser candidato à reeleição. Também, né? Ricardo Salles, que ao que parece tem toda a intenção de ser candidato ao Senado. Eduardo Bolsonaro, que também, ao que parece, será candidato ao Senado. E Guilherme Derrite, que ao que parece vai ser candidato ao governo ou talvez até ao próprio Senado. São 3 milhões de votos, ou quase isso, que perderam o seu candidato. Portanto, Nicolas conseguiria absorver boa parte desses votos, é verdade. Mas o que Nicolas tem a perder com isso? Agora vamos olhar para o lado de Minas. Nicolas Ferreira sabe que em Minas Gerais ele é o grande nome não só do Partido Liberal, mas de todo este universo que apoia Jair Bolsonaro. Ele tem toda a capacidade, porque hoje ele já é uma liderança que concorre do ponto de vista de popularidade com o próprio ex-presidente. E isso se consolida, se demonstra nesses vídeos que ele tem gravado e que rapidamente tem mais de 100 milhões de visualizações. Então, em Minas, ele vai montar a chapa de deputado federal conforme o entendimento dele, e ele se torna a liderança dessa bancada. Ele tem planos de disputar o Palácio da Liberdade, ser governador de Minas, cadeira que já foi ocupada por Magalhães Pinto, Tancredo Neves e grandes nomes da política brasileira. É muito difícil abrir mão de todo esse projeto de longo prazo para dominar a política de um estado tão importante como Minas Gerais, para satisfazer simplesmente uma conveniência partidária momentânea, porque depois ele perde essa conexão de Minas, ele perde esse discurso de que ele está ali para dar a sua vida por Minas Gerais. Então, duvido muito que ele embarque nessa mudança de domicílio. Mas, a ver. A gente vai seguir acompanhando qualquer tipo de novidade, a gente traz e debate aqui na programação.